Em um futuro onde o tempo não é mais linear, a humanidade descobriu o segredo para viajar através das eras. Viajantes do tempo, correndo contra o destino, nos leva a um universo onde o passado, o presente e o futuro se entrelaçam, criando um cenário repleto de paradoxos e possibilidades. Nesta era de descobertas, a tecnologia temporal transformou-se em uma ferramenta revolucionária, capaz de reescrever a história e desafiar o curso do destino. Imagine uma metrópole futurista onde laboratórios de física quântica se misturam com vestígios de civilizações antigas, onde portais temporais se abrem em meio a arranha-céus iluminados por luzes intermitentes e hologramas que projetam imagens de diferentes épocas. Este ambiente, repleto de contrastes e enigmas, não só desafia as leis da física, mas também a percepção humana do tempo. A cidade de Xonopolis, centro pulsante dessas aventuras temporais, simboliza o encontro entre tradição e inovação. Aqui, os segredos do universo estão ao alcance de quem se atreve a questionar o inevitável. Em Viajantes do Tempo, correndo contra o destino, o espectador é convidado a explorar essa fascinante fronteira, onde cada instante pode ser a chave para alterar um futuro incerto ou reviver um passado glorioso. Prepare-se para adentrar um mundo onde o tempo é maleável e as possibilidades são infinitas. Nas últimas décadas, avanços extraordinários na física quântica, na inteligência artificial e na engenharia temporal possibilitaram a criação das primeiras máquinas do tempo. Em Xonopolis, renomados cientistas e engenheiros se dedicaram a decifrar os mistérios do contínuo temporal, culminando na invenção do crononave, um veículo capaz de transportar seres humanos através de diferentes eras. Essa conquista marcou o início de uma nova era, onde o tempo deixou de ser uma barreira intransponível e passou a ser uma dimensão a ser explorada. O progresso tecnológico transformou não apenas a forma como entendemos o tempo, mas também a sociedade. Instituições e governos estabeleceram agências temporais para regular as viagens, enquanto corporações privadas investiram pesadamente na exploração de eventos históricos e futuros. A ideia de corrida contra o destino ganhou um novo significado, pois cada viagem temporal representa uma chance de alterar ou preservar momentos cruciais da história. Esse cenário revolucionário gerou debates intensos sobre ética, responsabilidade e as consequências imprevisíveis de interferir no fluxo natural do tempo. A ascensão da viagem temporal não é apenas um avanço científico, é o prenúncio de um novo paradigma que desafia a própria essência do destino humano. Com a operacionalização do crononave, surgiram os primeiros sinais de que a viagem no tempo era muito mais complexa e cheia de nuances do que se imaginava. Durante as primeiras expedições, os viajantes relataram fenômenos estranhos, como ecos de eventos passados, vestígios de memórias coletivas e distorções temporais inesperadas. Pesquisadores observaram que certos períodos históricos pareciam se reverberar de forma anômala, indicando que a passagem do tempo não é linear, mas interconectada de maneiras misteriosas. Estudos realizados por equipes especializadas revelaram que, ao atravessar determinados pontos do contínuo, os viajantes experimentavam uma sensação de déjà vu intensa, por vezes, visões de eventos que ainda estavam por vir. Esses fenômenos, inicialmente tratados como meros efeitos colaterais da tecnologia temporal, passaram a ser vistos como sinais de que a consciência humana poderia se expandir e interagir com diferentes épocas de formas inéditas. Documentos confidenciais e dados coletados durante as missões sugeriam a existência de pontos nodais no tempo, momentos em que pequenas mudanças poderiam desencadear grandes repercussões históricas. Essas descobertas despertaram um misto de fascínio e preocupação. Por um lado, a possibilidade de influenciar o curso da história prometia resolver grandes crises e evitar desastres. Por outro, os riscos de paradoxos temporais e consequências imprevisíveis colocavam a ética e a responsabilidade em xeque. Os primeiros sinais de que a viagem temporal podia alterar o destino da humanidade motivaram uma corrida por mais conhecimento e a criação de protocolos rigorosos para assegurar que cada intervenção no tempo fosse cuidadosamente calculada. Diante da magnitude das descobertas e dos desafios éticos, foi formada uma equipe especializada, os Viajantes do Tempo, com o objetivo de explorar, se necessário, corrigir os fluxos temporais. Esta equipe multidisciplinar é composta por cientistas, historiadores, engenheiros e estrategistas, cada um com expertise única para enfrentar as complexidades da viagem no tempo. Em Xonopolis, o treinamento para as missões temporais é rigoroso, envolvendo simulações em ambientes virtuais que replicam épocas históricas e potenciais futuros. O processo de seleção foi minucioso, buscando indivíduos com visão inovadora, coragem para enfrentar o desconhecido e uma forte base ética para lidar com as implicações de suas ações. A equipe se reúne em um centro de comando temporal,
equipado com tecnologias de ponta e sistemas de monitoramento que rastreiam as alterações no contínuo temporal. Esse ambiente altamente controlado não só garante a segurança das missões, mas também serve de ponto de encontro para debates intensos sobre as melhores práticas e os riscos de alterar eventos históricos. Os viajantes do tempo, agora unidos sob um propósito comum, estão prontos para se aventurar por diferentes eras, buscando não apenas desvendar os segredos do tempo, mas também proteger a integridade da história. A união dessa equipe representa o ideal de que, para correr contra o destino, é preciso trabalhar com precisão, ética, e, acima de tudo, um profundo respeito pelo fluxo natural do tempo. No coração dessa audaciosa jornada pelo tempo, destaca-se a inspiradora doutora Emily Harper. Uma física quântica e historiadora de renome, Emily é a mente brilhante por trás das teorias que tornaram possível a viagem temporal. Em seus 38 anos, ela acumulou uma vasta experiência tanto em laboratórios de alta tecnologia quanto em arquivos históricos, combinando o rigor científico com uma paixão pela preservação da verdade. Doutora Emily Harper é conhecida por seu olhar penetrante e sua postura determinada. Seu visual reflete essa dualidade. Ela exibe um estilo moderno e profissional, com toques futuristas, seu cabelo, frequentemente levemente tingido com reflexos prateados, e acessórios tecnológicos discretos que simbolizam sua conexão com o universo quântico. Seu laboratório, localizado no Centro de Comando Temporal em Chronopolis, é equipado com instrumentos avançados e hologramas interativos, onde ela lidera a equipe na análise e na correção dos desvios temporais. Além de sua expertise técnica, Emily é uma líder carismática, cuja empatia e senso de justiça inspiram toda a equipe. Ela acredita que a viagem no tempo não é apenas uma ferramenta para mudar o passado, mas um meio de preservar a integridade da história e garantir um futuro melhor. Sua missão é clara: proteger o fluxo do tempo e evitar que pequenos desvios se transformem em catástrofes históricas. A coragem e a visão da doutora Harper fazem dela a figura central dessa aventura, simbolizando a esperança de que o destino pode ser, de alguma forma, reescrito pela determinação humana. Conforme os viajantes do tempo se aprofundavam em suas expedições, descobertas surpreendentes começaram a emergir, desafiando as noções convencionais de passado e futuro. Durante uma missão a um ponto nodal crítico, a equipe testemunhou eventos que pareciam desafiar a lógica, ecos de momentos históricos, vislumbres de futuros possíveis e alterações sutis no tecido temporal que indicavam a existência de paradoxos. Em laboratório, os dados coletados por dispositivos quânticos revelaram que pequenas intervenções poderiam gerar efeitos em cadeia, alterando significativamente o curso da história. Esses achados, embora fascinantes, também levantaram questões éticas e científicas. Até que ponto seria seguro interferir no fluxo do tempo? Qual seria o custo de tentar corrigir os erros do passado? Os viajantes do tempo logo perceberam que o potencial de transformação da viagem temporal vinha acompanhado do risco de criar realidades alternativas indesejadas. Os estudos também apontaram para a possibilidade de memórias temporais, vestígios de experiências passadas que se manifestavam nos viajantes, afetando suas percepções e decisões. Esses fenômenos intrigantes sugeriam que a mente humana poderia se conectar de forma profunda e inesperada com o contínuo temporal. As descobertas transformadoras e os paradoxos emergentes incentivaram a equipe a redobrar os esforços para estabelecer protocolos rigorosos e éticos, garantindo que cada viagem fosse cuidadosamente planejada para minimizar riscos e preservar a integridade da linha temporal. À medida que as descobertas e os riscos dos paradoxos se tornavam evidentes, surgiram intensos debates e conflitos internos entre os viajantes do tempo. Alguns defendiam a ideia de usar as viagens para corrigir tragédias e reescrever eventos históricos, enquanto outros alertavam para os perigos de interferir demais no fluxo natural do tempo. Essas divergências criaram tensões, ameaçando a coesão da equipe. Em meio a esse turbilhão, a liderança da doutora Emily Harper tornou-se ainda mais crucial. Com sua visão equilibrada e ética, ela conseguiu mediar as disputas e manter o foco na missão de preservar a integridade do tempo, enquanto ainda explorava as possibilidades transformadoras da viagem temporal. Neste ponto crucial da nossa jornada, se você está tão fascinado pelos desafios e paradoxos da viagem no tempo quanto nós, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio é essencial para que possamos continuar desvendando os mistérios do tempo e explorando essa aventura épica juntos. Cada conflito interno e debate enfatiza a importância de agir com cautela e responsabilidade, lembrando-nos que, mesmo ao tentar corrigir o destino, a ética e o respeito pela história são indispensáveis.
O clímax da jornada se materializa em uma confrontação decisiva que transcende o mero ato de viajar no tempo, transformando-se numa verdadeira corrida contra o destino. Em um cenário onde passado e futuro se colidem, os viajantes do tempo se deparam com um evento crítico, um momento histórico que corre o risco de ser alterado de forma irreversível, com consequências catastróficas. Nesse contexto, a equipe, liderada pela doutora Emily Harper, se organiza para impedir que uma alteração temporal drástica se concretize. Utilizando o crononave, eles se dividem em equipes para monitorar, estabilizar, se necessário, intervir no evento iminente. A tensão é palpável, pois cada segundo conta e cada decisão pode significar a diferença entre a preservação ou a destruição de um marco histórico fundamental. A batalha decisiva não se dá apenas no campo físico, mas também no virtual, onde dados, memórias e registros históricos são acessados e manipulados para restaurar a ordem do tempo. Essa corrida contra o destino simboliza a luta pela preservação da história e da identidade humana, demonstrando que, mesmo diante dos maiores riscos, a determinação e a ética podem reverter o curso do futuro. Após a intensa confrontação, os viajantes do tempo iniciam um período de reconstrução e restauração, buscando restabelecer o equilíbrio temporal que foi abalado pela intervenção. Em Chronopolis, agora reimaginada como um centro de controle e monitoramento do tempo, protocolos mais rigorosos e éticos são implementados para garantir que futuras viagens não perturbem a integridade do contínuo. A equipe trabalha em conjunto para reparar as pequenas alterações que, se não corrigidas, poderiam gerar grandes repercussões no fluxo do tempo. Projetos colaborativos entre historiadores, físicos e engenheiros resultam em sistemas de monitoramento em tempo real e bancos de dados históricos que ajudam a manter a linha temporal intacta. Essa fase de reconstrução representa não apenas uma restauração do passado, mas o estabelecimento de um novo paradigma em que a responsabilidade e a ética na viagem temporal se tornam essenciais. A nova ordem temporal é marcada pela integração de tecnologia avançada com um profundo respeito pela história. A reconstrução de Chronopolis simboliza a esperança de que, mesmo ao desafiar o destino, a humanidade pode construir um futuro em que a ciência e a tradição coexistam em perfeita harmonia. No capítulo final desta jornada épica, os viajantes do tempo e os habitantes de Chronopolis se reúnem para refletir sobre os desafios, as conquistas e os sacrifícios que marcaram sua missão. Viajantes do tempo, correndo contra o destino se torna um marco na história, demonstrando que a luta para preservar o fluxo do tempo é, em última análise, uma luta pela própria essência da humanidade. A trajetória da equipe, guiada pela inspiradora doutora Emily Harper, é registrada em arquivos históricos, monumentos digitais e narrativas compartilhadas que inspiram futuras gerações a agir com responsabilidade e coragem. Essa jornada nos ensina que, embora possamos tentar reescrever o destino, o verdadeiro valor reside em respeitar e preservar o passado, garantindo que as lições da história iluminem nosso futuro. O legado dos viajantes do tempo é um tributo à resiliência humana e à busca incessante pela verdade, mostrando que, mesmo diante dos maiores desafios, a esperança sempre prevalece. Se essa jornada emocionante contra o tempo e o destino tocou seu coração, lembre-se, cada like, cada inscrição e cada compartilhamento nos aproxima de um futuro onde a coragem e a responsabilidade moldam nosso destino. Clique em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o próximo capítulo dessa aventura épica. Obrigado por acompanhar nossa jornada, o tempo é precioso, e nossa próxima expedição está prestes a começar.